Nesse vídeo eu juntei todos os desafios mais insanos que eu já fiz nesse canal. Já quero agradecer também aos 5k de inscritos e aos 2 membros do canal, Batatenho e Lux. E esse é o primeiro vídeo longo, então deixa tocando o vídeo aí, como um podcast ou pra almoçar com a família, sei lá. E vamos lá. O primeiro é zerar FNAF 2 sem usar a máscara. FNAF 2 tem o mesmo objetivo do primeiro jogo, evitar os animatronics e passar pelas 5 noites. Mas aqui nós não temos as portas. Para evitar os animatronics no geral, nós usamos a máscara. Uma mecânica única nesse jogo. E ela serve para evitar 9 animatronics. Os outros 2 são bloqueados pela lanterna e pela Puppet Box. Para fazer isso ser possível, nós precisamos entender como funciona a inteligência artificial dos animatronics. Basicamente, a cada 5 segundos de jogo, cada animatronic tem uma oportunidade de movimento de 1 a 20. Se o número for sorteado em 1, ele tem 5% de chance de avançar para a próxima câmera. Se for 20, ele tem 100% de chance e ele vai avançar. E essa chance sobe a cada noite, ficando cada vez mais difícil. Um detalhe que existe no FNAF 2 é que, diferente do primeiro jogo, os animatronics avançam e voltam nas câmeras. Aqui, se algum animatronic avançar, ele só retorna se ele tiver sido bloqueado pela máscara. Então isso vai ser um possível problema pra gente. Porém, existe uma mecânica aqui no FNAF 2 que permite que esse desafio seja possível, que é o Flashing Style. Basicamente, se você acertar a lanterna no tempo de 6,66 segundos, a câmera de algum animatronic, você vai bloquear a possibilidade dele se mover. Dessa forma, eu passei a noite 1 com apenas 2 tentativas. Eu tive um problema com o Toy Fred e o Toy Bonnie, que conseguiram chegar no escritório e me impediram de abrir o monitor para carregar a Puppet Box. Mas deu tempo de chegar às 6 horas. O detalhe que eu tive que segurar foi economizar mais energia. Em vez de segurar a lanterna, comecei a spamar. Me garantiu um pouco mais de energia para conseguir barrar os animatronics. O único incômodo que existe nesse desafio é que você tem que ser rápido em carregar a caixa de música e voltar para a câmera do animatronic. Mas o problema real acontece agora, na noite 2. Nós temos o Balloon Boy. E se fosse igual qualquer outro animatronic, tava tranquilo. Mas ele não se importa com o travamento de movimento por flash e ele só ignora isso. Sendo a única forma de se defender dele é usando a máscara. Por mais que ele não nos ataque, ele ferra com o jogo inteiro, já que provavelmente você vai morrer pelo Fox, porque você não consegue usar a lanterna. Também nós não vamos ter como atrasar os outros animatronics, assim tornando o nosso desafio totalmente dependente de RNG do Balloon Boy. Na noite 2 ele tem uma IA de nível 3, ou seja, ele tem 15% de chance de se mover a cada 5 segundos. E cada noite de FNAF 2 tem 7 minutos e 5 segundos. Fazendo a soma, ele tem 85 oportunidades de movimento na noite 2. Calculando a chance de ele não aparecer, é de 0.0158667123. Então não temos o que fazer em relação ao Balloon Boy. Cedo ou tarde ele vai aparecer e não tem como evitar. Mas ainda não tá tudo perdido. Jumpscares dos 9 animatronics que são bloqueados pela máscara só acontecem quando o monitor é puxado. E o Fox se for bloqueado. Demora mais ou menos 1 hora para ele voltar no corredor. Quanto a Puppet, ela demora 50 segundos para descarregar a caixa na noite 2. Mais um tempo para ela chegar na nossa sala e dar o jumpscare. Assim, nós só precisamos que o Balloon Boy demore pelo menos até o fim das 4 ou 5 horas. Quando ele chegar no duto, é só iluminar o corredor para espantar o Fox, puxar o monitor e carregar o máximo possível da caixa de música. Aí então ele vai entrar na sala e podemos parar por aqui mesmo. E assim eu consegui vencer a noite 1 e a noite 2 sem usar a máscara, com apenas 37 tentativas. Agora na noite 3 tudo fica mais complicado. Mas aqui pelo menos o Balloon Boy tem a IA reduzida para 2, e ele não vai se aproximar antes das 4 da manhã. O problema é que agora nós temos mais 3 animatronics, os Witterets, que deram uma dor de cabeça a mais. Também a caixa de música desenrola bem mais rápido. Mas de resto foi tranquilo. Passei só com 8 tentativas. Agora, meu amigo, na noite 4 o filho chora e a mãe não vê. Aqui os três toys não aparecem com frequência, mas todos os animatronics são extremamente rápidos. E também temos a Mango, que se você não conseguir travar ela a tempo, tá tudo acabado. Mas aqui nessa noite a chance do Balloon Boy não aparecer é de 0,00023%. O que é absurdo, mas mesmo assim eu venci a noite 4. Porém, eu tive que usar a máscara pro Balloon Boy sair do duto. O problema é que ele apareceu 2 vezes. Como ele se aproxima muito cedo no nosso escritório, ele torna o nosso desafio inviável e impossível. Sem o Balloon Boy, esse desafio seria totalmente possível e também muito fácil, já que para você vencer a noite 4, você deve usar a máscara pelo menos 2 a 3 vezes. Mas mesmo assim, eu tentei fazer a noite 5 desse desafio. Chegamos à conclusão de que é humanamente impossível. O Balloon Boy tem 25% de chance de se mover a cada 25 segundos. Então ele pode aparecer até umas 4 vezes pelo menos. Então no total, para vencer a noite 5 você precisa usar no mínimo, com muita sorte, 6 vezes a máscara. Bom, mesmo que eu tenha ficado um pouco triste, que eu não consegui completar o desafio,
Ainda assim, isso torna FNAF 2 um ótimo jogo, já que diferente dos outros jogos, aqui você é obrigado a usar todas as mecânicas que você tem, jogar do jeito que o jogo foi feito para ser jogado. O nosso segundo desafio é zerar FNAF 3 sem consertar os erros. Sim, eu zerei FNAF 3 sem corrigir nenhum erro. Você deve estar pensando que isso é impossível, até porque esse é um sistema essencial no jogo. Mas sim, isso é possível. FNAF 3 é bem diferente dos dois primeiros jogos de FNAF. Nele nós temos apenas um animatronic que pode te atacar e acabar com a sua noite, que é o Springtrap. Também tem os outros, mas são apenas alucinações, mas eu vou falar deles depois. E para afastar o Springtrap da gente, nós usamos um áudio. Basicamente, se ele estiver na câmera 8 e nós jogarmos o áudio para a câmera 9, ele vai ir para lá. E de vez em outra ele vai entrar nos dutos de ventilação. E se isso acontecer, é só fechar o duto. E ele vai sair de lá. E basicamente essa é a gameplay de FNAF 3. Porém, esse jogo aqui tem um sistema de erros que acontecem ao decorrer da noite, sendo eles de áudio, de vídeo e de ventilação. E nesse desafio eu me propus a zerar FNAF 3 sem corrigir eles. Enquanto eu jogar a noite 1, que não acontece nada, eu vou explicar como esse desafio funciona. Eu queria dar os créditos pela estratégia desse desafio ao Chicken Ninja. E bom, basicamente, nós temos o painel de câmeras, e a nossa estratégia vai ser bem simples. A gente tá aqui, então vamos tentar manter o Springtrap o mais distante possível de nós, mantendo ele nas câmeras 8, 9 e 10. Assim dá pra ganhar tempo quando os recursos acabarem. E eu também acho que deveria falar sobre como funciona a IA do Springtrap. Isso que você tá vendo é o comportamento dele. Ele confere alguns eventos específicos a cada segundo. E se forem positivos, ele vai ativar o modo agressivo do Springtrap, o que vai fazer ele chegar na sua sala muito rápido. E o que pode ativar esses modos são ataques dos Phantoms Animatronics, erros de ventilação ou ficar no escritório sem a câmera aberta por mais de 10 segundos. E também quando a noite passar das 5 da manhã. E se você já ligou os pontos, vamos ter erros de ventilação todas as noites. Não vamos poder corrigir. Então o Springtrap vai vir para cima de nós muito rápido. Não vamos ter o áudio para parar ele. Agora aqui na noite 2 é onde tudo fica mais complicado. Agora tem mais 2 animatronics Phantoms, além do Springtrap. O Balloon Boy pode ser counterado só mudando a câmera. E a Mangle não vai ser um problema, já que ela só aparece na câmera 7. E raramente vamos entrar lá. E agora os erros começam a ser frequentes. O de ventilação vai incomodar bastante. Ele pode ocorrer de duas formas. Se a gente tomar um jumpscare de um Phantom, ou a cada 120 segundos o erro de ventilação vai ser iminente, não tem o que fazer. E isso é um problema por 2 fatores. O Springtrap vai ficar agressivo. E se ele chegar na nossa sala, no momento em que a nossa visão escurecer, ele vai dar o jumpscare. Então se ele chegar na nossa sala, o jogo acaba. E um terceiro problema que existe é que se você não consertar a ventilação por muito tempo, você vai começar a ver vários Springtraps nas câmeras, que é um tipo de alucinação no jogo. E eu nem sabia disso, só descobri a partir do vídeo do Chicken Ninja. Por incrível que pareça, eu consegui zerar a segunda noite de primeira, sem consertar os erros. O maior problema do desafio é não conseguir ver o Springtrap, que você tem um tempo limitado de vídeo do monitor até que um erro de vídeo aconteça. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Minha estratégia foi segurar o Springtrap entre as câmeras 9 e 10. Assim ele só tem a opção de voltar ou entrar na ventilação. Se isso acontecer, ele vai emitir um som. Nós vamos ganhar tempo. Caso ele descer para a câmera 8, nós vamos se incomodar um pouco, já que nessa câmera ele tem muito mais opções de movimento. Então eu tentei evitar isso ao máximo. De qualquer forma, aqui foi onde tudo ficou complicado. Springtrap agora tá muito mais rápido. E temos mais 3 Phantoms, sendo o Phantom Fred, que não vai ser um problema, já que é só abrir o monitor para evitá-lo. E temos também a Phantom Chica e o Phantom Fox. A Phantom Chica vai aparecer na sua sala se você entrar na câmera 7 e ela estiver lá. Ela só vai te dar o jumpscare se você virar pro lado. O mesmo acontece com o Phantom Fox, mas como não vamos corrigir os erros, não vai ser um problema. E aqui eu tive que começar a poupar as iscas de áudio. Basicamente, o erro de áudio acontece depois de você usar a isca de áudio algumas vezes. Cada noite tem um número determinado para esse erro acontecer. Na noite 3,
Eu só tenho 4 iscas para usar na noite inteira, então elas precisam ser utilizadas muito bem. Outro problema é o vídeo. Cada noite tem um tempo limitado de vídeo do monitor. Antes de acontecer um erro na noite 3, temos 48 segundos. Então, além de administrar o áudio, nós também não podemos ficar com o monitor aberto por muito tempo. Mas também não podemos ficar com ele fechado mais que 10 segundos, senão o Springtrap vai ficar agressivo. Mas hora ou outra esse erro vai acontecer. A noite 3 no geral foi tranquila, mas aqui eu precisei de umas 5 tentativas para passar. Tudo isso porque eu não estava acostumado a saber a localização do Springtrap. Basicamente nós vemos ele, mas a cada vez que ele sai ou entra na câmera, ele emite uma estática muito forte. E também ele faz esse barulho. O mesmo acontece quando ele entra ou sai da ventilação. No final da noite 3, cheguei a perder a localização do Springtrap, mas deu tempo de chegar às 6 da manhã e eu venci a noite 3. Agora o filho chora e a mãe não vê. Essa é uma das piores noites desse desafio. Aqui nós só temos 3 iscas de áudios para a noite toda, 36 segundos de vídeo. Acontece que nessa noite nós temos a Phantom Puppet. Ela aparece algumas vezes na câmera 8 se o Springtrap não estiver lá. Caso isso aconteça, ela vai ficar 17 segundos nos encarando. Nesse meio tempo, você não pode abrir nenhum monitor. Caso o Phantom Fred esteja passando, ele também vai te dar um jumpscare. E esse tempo é crucial, principalmente nessa noite. Além de que o barulho que ela faz enquanto passa dificulta ouvir os sons do Springtrap. Então se ela aparecer, é fim de jogo provavelmente. Mas eu tive a sorte de não encontrar ela nenhuma vez nesse desafio, já que eu mantive o Springtrap nas câmeras 9 e 10. E ele ficou lá por muito tempo, entrando e saindo das ventilações. E o último áudio que eu usei foi às 4 da manhã. O problema é que eu perdi a localização dele a partir das 4 da manhã. Mas eu tinha tempo suficiente para dar 6 da manhã. Passei essa noite com 3 tentativas apenas. Agora, meu amigo, tudo fica mais difícil. Aqui nessa noite nós só temos 2 iscas de áudio, temos apenas 24 segundos de vídeo. Então aqui nós precisamos usar a mesma estratégia de antes, só que perfeitamente, já que o Springtrap se move muito rápido. Nós não vamos ver ele a noite inteira. Basicamente, para sabermos onde ele está nessa noite, nós esperamos ele se mover. Quando isso acontece, ele emite essa estática forte na câmera, e tentamos procurar a câmera próxima com a maior quantidade de estática possível. Com algumas boas tentativas, eu passei a noite 5. O terceiro é zerar FNAF 2 sem usar as luzes. Decidi testar para ver se isso era possível. Nesse jogo, diferente do primeiro, nós não temos as portas para se proteger dos animatronics. Para isso nós usamos a máscara e as luzes. O problema que fica evidente logo no início do jogo é a quantidade de animatronics aqui. No primeiro só haviam 4 animatronics, e aqui tem mais de 10. Eu até já tentei zerar o jogo sem usar a máscara em outro vídeo, mas será que seria possível zerar FNAF 2 sem usar as luzes? Aqui nesse jogo nós temos 3 tipos de luzes. Flash das câmeras, usamos para ver os animatronics em câmeras escuras, a luz dos dutos nas laterais da sala, que usamos para saber se tem algum animatronic no escritório, e também a lanterna do Foxy. Nesse desafio nós não vamos poder usar elas. Para fazer isso ser possível, nós precisamos entender como funciona a inteligência artificial de movimento dos animatronics, já que nós não vamos ver eles nos dutos. Basicamente, a cada 5 segundos de jogo, cada animatronic tem uma oportunidade de movimento de 1 a 20. Se o número for sorteado em 1, ele tem 5% de chance de avançar para a próxima câmera. Se for 20, ele tem 100% de chance e ele vai avançar. E essa chance sobe a cada noite, deixando cada vez mais difícil. Nessa noite nenhum animatronic se move até as 2 da manhã, e a caixa de música fica parada também. Os únicos animatronics ativos aqui são Toy Bonnie, Toy Chica e Toy Fred. E a IA deles funciona assim, ambos eles começam a noite no palco. Se ele tiver uma chance de movimento, ele vai direto para a câmera 3, depois para a câmera 4, segue para a câmera 2 e finalmente chega no duto direito. E em mais um movimento ele está pronto para nos atacar. Se tudo for perfeito e ele se mover em cada chance que teve, o tempo mínimo que ele pode chegar na nossa sala é de 25 segundos, mas na noite 1 a IA é baixa, então ele leva em torno de 2 minutos para chegar aqui. Toy Fred se move para a área de jogos. Em seguida, ele vai direto para o corredor. A partir disso, ele se move próximo do escritório. E em mais um movimento ele entra na sala, que alteramos ele usando a máscara.
mas não há necessidade de usar a lanterna no corredor para ver ele. E por fim a Toy Chica, que vai para a câmera 7 e espera até se mover para a câmera 1. Depois entra no duto e em mais um movimento ela está no nosso escritório. Se você já jogou FNAF 2, você deve estar se perguntando como vamos saber quando o Toy Bonnie e a Toy Chica vão estar esperando para dar um jumpscare. E a resposta é que a gente não vai saber. Infelizmente esse desafio requer um pouco de sorte, já que é impossível saber exatamente a posição deles e quando eles chegam no duto. Mas de qualquer forma... Agora o real problema começa. Nós temos 3 novos animatronics, e a Mangle é a única que realmente nos ajuda nesse desafio, já que quando ela chega na nossa sala, ela faz esse barulho. Para de fazer ele quando ela sai, que nos ajuda a saber onde ela tá, mesmo sem ligarmos a luz do duto. E o caminho que ela faz para chegar na nossa sala é o mesmo que o do Toy Bonnie. E nós também temos o Balloon Boy. Ele precisa de 5 movimentos bem sucedidos para chegar na nossa sala. E a cada movimento ele faz um som. E se ouvirmos 5 sons do Balloon Boy, significa que ele está na nossa sala. Mas você deve estar se perguntando sobre como vamos counterar o Fox. Fox funciona mais ou menos assim. Ele tem um timer de 50 segundos. Se chegar a 0 e ele tiver uma oportunidade de movimento bem sucedida, ele dá um jumpscare. Porém, a cada vez que você usa a lanterna no corredor, esse contador volta para 50. Então como que nós vamos passar a noite sem usar a lanterna? E a gente não vai. Infelizmente é impossível não usar a lanterna, justamente por causa do Fox. Então as regras do desafio vão ser diferentes a partir daqui. Nós não vamos poder usar apenas as luzes dos dutos no escritório e as luzes das câmeras. Aqui na noite 2 nós temos 5 animatronics que nos atacam pelos dutos, sendo a Mangle, Toy Bonnie, Toy Chica e Balloon Boy. Algo que vai nos ajudar nesse desafio é que quando algum animatronic entra ou sai da ventilação, esse som toca. Por mais que ele nos mostre que algo entrou na ventilação, esse barulho vai ser um problema nas próximas noites. Mas isso eu vou explicar depois. Agora nós temos mais 3 animatronics, os Withereds, que são o Bonnie, a Chica e o Fred. O Withered Bonnie vai atacar pelo duto esquerdo, e a Chica pelo direito, e o Fred pelo corredor. Basicamente eles não iriam incomodar nem um pouco, já que eles só aparecem quando colocamos a máscara, e agora teriam 6 animatronics atacando pelos dutos. E é aqui que entra um problema frequente. Somente a Mangle e o Balloon Boy deixam sua localização clara pelos sons. O resto dos animatronics emitem apenas o som da tubulação, só que esse som toca também quando eles saem da ventilação. Com 6 animatronics, isso vai confundir mais do que ajudar, já que os animatronics nessa noite, as próximas têm uma IA muito alta, mas de qualquer forma eu passei essa noite com 12 tentativas. Essa noite realmente foi horrível. Só que se atrapalha muito, aqui não dá para saber exatamente quando o animatronic sai da ventilação. Nós passamos mais tempo com a máscara para garantir, isso dá tempo pro Fox atacar, mas isso foi tranquilo até. E eu não tenho nada para falar dessa noite, só tive um leve estresse para passar e muitas tentativas sem sucesso, mas no final eu consegui passar. Finalmente chegamos na penúltima noite. Eu fiquei quase louco tentando passar essa noite. Uma boa estratégia é só começar a usar a máscara ou iluminar o corredor depois de ouvir o som da ventilação, ou depois de escutar o alarme do corredor. Além disso, a IA da Mangle e do Balloon Boy estão muito altas nessa noite, então foi muito difícil passar disso. Eu até tentei passar essa noite, mas a IA do Fox é muito alta. Leva uns 20 segundos para ele dar um jumpscare. Inclusive o Chicken Ninja conseguiu, e eu recomendo ver o vídeo dele. Porém, eu não consegui. Mas de qualquer forma, é possível zerar FNAF 2 sem usar as luzes. Quarto é zerar FNAF 1 sem as câmeras. Começando a primeira noite, eu vou aproveitar para explicar como as coisas vão funcionar nesse desafio. Basicamente aqui temos 3 animatronics que ficam parados. Bonnie vem pela esquerda, você precisa fechar a porta quando ele chega. A Chica vem pela direita, você tem um tempo para fechar a porta e que você não possa mais. O Fred também vem pela direita, mas ele não aparece na porta. Esses 3 animatronics só te atacam quando você puxa as câmeras. Então nesse desafio, eles não podem te atacar. O único problema real desse desafio é o Fox. É que ele é o único que não espera você fechar a porta. Você tem que saber o momento em que ele vai te atacar. Se não... Então ele vai dar uma enorme dor de cabeça nesse desafio. Temos 2 formas de saber quando o Fox vai nos atacar. Existe um som que toca quando o animatronic está perto para te atacar.
Honestamente não sei se funciona pro Fox. E como temos 4 animatronics te atacando, fica difícil distinguir qual animatronic vai te atacar. E a outra é pura sorte, de tentar fechar nas horas em que ele vai te atacar. E eu pensava, antes de tentar esse desafio, Fox não atacava na noite 1. Mas nesse desafio ele aparece entre as 3 e as 5 da manhã. Inclusive ele me atacou às 4 da manhã. Mas de qualquer forma eu passei essa noite tranquilamente. E também, agora o YouTube liberou o Seja Membro do canal. Além de ser muito barato e apoiar o canal, os membros vão ter acesso aos vídeos muito tempo antes dos outros. A única parte que nós precisamos se preocupar é da esquerda, já que a Tika e o Fred só vão nos atacar se nós abrirmos o monitor. Então alguém que pode ferrar nossa noite é o Bonnie, já que ele vai acabar ferrando nossa estratégia que facilita esse desafio. Mas isso eu vou explicar nas próximas noites. A questão aqui é que nós temos meio que adivinhar quando o Fox aparece. Isso faz nós perdermos muita energia, sem necessidade alguma, já que a porta fica fechada sem ninguém lá. Eu acho interessante eu explicar como funciona a IA dos animatronics. A cada 5 segundos, eles têm uma chance de movimento, que é baseada entre 1 a 20. Se o número for 1, por exemplo, ele tem 5% de chance de se mover. Agora, se for sorteado em 20, tem 100% e ele vai se mover. Aqui nessa noite, a IA dos animatronics até que é baixa, e dá pra passar de boa. Aqui nessa noite nós temos um problema que dificulta por completo. Os dois cenários têm um sistema de travamento por câmera. Basicamente, se você estiver olhando para o animatronic, no momento em que ele vai se mover, você tira a chance de movimento dele. Ou seja, ele fica travado e não pode avançar para a próxima câmera. Isso faz com que, se você joga usando as câmeras, os animatronics vão demorar muito mais tempo para chegar na sua sala, e talvez nunca chegue. Porém, como não podemos usar as câmeras, os animatronics vão chegar na nossa sala muito rápido, e vão atacar muito mais que o normal. Fox, principalmente, ele chega a sair quase 3 a 4 vezes para nos atacar na nossa sala. Então esse desafio estava absurdamente difícil. Inclusive, um inscrito mandou uma dica de como daria para bloquear o Fox sem ver ele nas câmeras. Basicamente dá para cronometrar o tempo mínimo e máximo de cada vez que ele sai. Porém isso é extremamente difícil nas próximas noites. E seria impossível passar a noite 4 e 5 dessa forma. Mas isso é só porque nessa noite eu não sabia de um detalhe que mudaria totalmente o rumo desse desafio. Agora, nessa noite, o filho chora e a mãe não vê, já que todos os animatronics têm uma IA muito elevada, e o Fox sai para nos atacar às 12 da manhã. Eu tentei terminar essa noite no método tradicional, tentando fechar a porta nos momentos que o Fox deveria vir. Porém, sem sucesso. Eu tomei vários jumpscares do Fox, talvez mais de 10, mas eu decidi pesquisar para saber se tinha algum detalhe que poderia me ajudar. De cara, eu achei aquela falha em que, se você modificar o jogo e deixá-lo a 2 FPS, você zera o jogo sem fazer nada. Mas isso seria uma trapaça. Porém, eu achei um vídeo de um gringo chamado Jeraik Games. Conseguiu completar o desafio, e ele mostrou que existe um bug no jogo. Basicamente, você pode eliminar o Fox dessa forma. O Scott Calton, enquanto estava fazendo o jogo, não pensou em programar as animações do Fox para quando a porta estivesse abrindo, já que ninguém iria abrir a porta enquanto o Fox fosse atacar. Porém, se você abrir a porta no momento em que o Fox vai dar o jumpscare e ligar a luz ao mesmo tempo, ele quebra, destrói o animatronic mais forte do jogo. Não tendo mais o Fox, é só esperar a noite acabar, já que nenhum outro animatronic vai te dar um jumpscare se você não abrir o monitor. E assim passamos a... Pois é, eu não tinha me tocado da parte de quando acaba a luz, e eu quase fui de base. Porém, na noite 5 a IA do Fox é um pouco mais baixa, então o Bonnie acaba chegando antes do Fox às vezes, que atrapalha a nossa estratégia, já que ele força a gente a deixar a porta fechada, o que consome a nossa energia. E até dá pra tentar cronometrar o tempo em que o Fox leva pra chegar na nossa sala e fazer o bug. Porém, isso é quase impossível, e é muito difícil acertar. Então isso aqui me custou muita paciência. E também eu perdi muitas vezes até acertar. Mas na 8ª vez, eu finalmente consegui fazer o glitch. Depois foi só esperar. Consegui passar a noite antes que a energia acabasse. E graças a Deus esse foi mais um dos desafios bizarros
que eu já cheguei a concluir nesse canal. E o último desafio é zerar FNAF 3 sem usar os áudios. Depois de ter zerado o FNAF 1 sem usar as câmeras e portas, eu pensei que já tinha zerado todos os FNAFs das maneiras mais impossíveis existentes. Porém, eu tive uma ideia simplesmente absurda. Se eu zerasse FNAF 3 sem usar os áudios? Logo de cara eu abri o FNAF 3 e fui tentar isso. E se você viu o meu vídeo zerando o FNAF 3 sem consertar os erros, você sabe que existem várias estratégias que permitem manter o Springtrap longe de você sem usar os áudios. Porém, elas só funcionam depois que você usa os áudios. E a única regra desse desafio é não usar a isca de áudio em hipótese alguma. Noite 1. Nessa primeira noite nada acontece. Então eu vou aproveitar para explicar mais ou menos como isso vai funcionar. Primeiramente, a IA do Springtrap funciona mais ou menos assim. Se você ficar mais de 10 segundos sem ter um dos monitores abertos, o Springtrap fica agressivo, que significa que ele vai chegar na nossa sala muito rápido. Então a minha estratégia é alternar entre o monitor das câmeras e o monitor de manutenção. Assim, o Springtrap fica calminho. Agora você deve estar se perguntando como que eu vou afastar o Springtrap. A questão é que a gente não vai. Aqui nesse jogo, nós não temos portas para se defender igual FNAF 1, nem uma máscara ou algo do tipo igual FNAF 2. Aqui a principal mecânica é a isca de áudio. Basicamente, se o Springtrap estiver na câmera 8, nós podemos colocar a isca de áudio na câmera 9. Ele vai para lá. E é assim que normalmente se joga FNAF 3. E a nossa estratégia vai ser se aproveitar do RNG do Springtrap, em que o próprio jogo acaba atrasando ele. Mas isso eu explico na próxima noite. Noite 2. Nessa noite o jogo começa. Springtrap já apareceu de cara na câmera 6. Em mais alguns passos, ele iria chegar na nossa sala. Só que eu tive uma sorte desgraçada. E ele começou a voltar nas câmeras. E ele foi da câmera 6 para 7. Da 7 para 8. Finalmente foi para 9. E as melhores câmeras para ele ficar nesse desafio são a 9 e a 10. Já que ambas as duas têm dutos de ventilação. E se enquanto ele tá na 10, ele tem a chance de ir pra câmera 9 ou entrar no duto. Na câmera 9 é a mesma coisa. Nessa brincadeira, ele pode ficar até 3 horas da noite enrolando pra sair disso. Já que ele entra nos dutos e nós fechamos ele. Ele vai ficar em torno de uns 40 segundos, até avançar pra outra câmera, próxima a nós. O que dá tempo de passar a noite em certos casos. Mas tudo isso graças a ele demorar alguns bons segundos para se movimentar rumo ao nosso escritório. Nossa estratégia aqui é rezar para ele não avançar reto em nós. Basicamente esperamos que se ele estiver na câmera 10, por exemplo, ele entre em alguma das tubulações. Quando ele entra lá, tudo que a gente precisa fazer é fechar ela. Assim, ele fica lá até decidir voltar. Isso nos dá muito tempo. E como as noites de FNAF 3 são curtas, se ele entrar nos dutos 3 vezes, isso provavelmente vai ser o suficiente para que possamos passar a noite sem muito esforço. Mas se por acaso a gente não fechar o duto, ele vai vir para o nosso escritório e it's over. Mas claro, isso depende de qual duto for. Se for no duto que ele entra pela câmera 9, ele vai para perto da nossa porta e podemos encarar ele esperando o nosso fim iminente. Agora, se ele entrar no duto da câmera 10, passar por ele, quando abaixamos o nosso monitor, ele vai nos atacar de imediato. E para evitar isso, eu tive que ficar atento ao som do jogo, já que quando o Springtrap entra num duto, ele faz esse barulho. E se a gente não fechar, ele vai fazer o mesmo barulho, só que um pouco mais forte. Que significa que ele passou e tá grudado na nossa sala. Também tem outro som que ele faz, que parece um gemido. Isso significa que ele se moveu nas câmeras. E se baseando nisso, passei a noite 2 de primeira. Na real, essa é a mais fácil. Agora o desafio começa de verdade. O Springtrap tá muito mais ativo. Precisamos de uma sorte um pouco maior para passar disso. Ainda mais com o tanto de Phantoms que aparecem nessa noite. O Balloon Boy é um dos que mais incomodam, já que ele aparece toda vez que você abre o monitor. E o Phantom Fred também foi uma praga, já que eu preciso deixar o monitor aberto. Só que deixar ele aberto faz com que eu tenha um problema de vídeo. Isso me custa um tempo que pode me fazer eu perder essa noite. Já que se eu não fechar a ventilação no momento em que o Springtrap entrar, eu tô lascado. E nessa noite eu tive uma sorte absurda. Todo o RNG do jogo ficou ao meu favor. O Springtrap foi da câmera 9 para 10. E ele ficou ali até umas 3 da manhã. E ele entrou no mesmo duto 3 vezes, o que me segurou muito tempo. Depois disso, ele saiu para a câmera 9 e entrou no duto de novo. Quando ele saiu, ele voltou para a câmera 10, entrou no mesmo duto de novo, o que foi absurdo. No final da noite, ele saiu daquelas câmeras e eu perdi ele de vista. Só que aí eu vi a Pantontica na câmera. Se você não conhece o jogo, Pantontica aparece nessa sala aqui, esse fliperama. Só que ela te ataca. Se depois de ver ela, você virar pro lado do painel na manutenção, e ela vai te dar um jumpscare, vai te dar alguns erros do jogo. E como eu não queria isso, eu tinha um erro de vídeo
ventilação. Mas como já era 5 da manhã, e é só a noite 3, o Springtrap não ia ter tempo de chegar na minha sala. Foi só eu esperar. Eu passei a noite 2 e 3 direto, na primeira tentativa. E foi fácil até. Nessa noite, tava tudo indo bem. Começando pelas 2 da manhã, o Springtrap entrou no duto da câmera 9, e ele ficou entrando e saindo 4 vezes seguidas. Porém, eu ganhei um erro de ventilação e áudio, por causa dos jumpscares dos Phantoms. Quando eu fui consertar, o Springtrap entrou no duto da câmera 10, e eu não tive tempo de fechar. E como você deve saber, esse duto leva direto pra nossa sala, e ele me atacou na hora. Na segunda tentativa, tudo parecia estar correndo bem, até que eu tomei um jumpscare da Mangle, o que é de boa, por ela dar um erro de áudio, e nós não precisamos usar o áudio. Eu decidi não consertar o erro da ventilação, porque eu julguei que não era necessário, só que de repente, vários Springtraps começaram a aparecer. Então eu fui consertar, mas já era tarde demais, porque o Springtrap já tinha passado da câmera 2, e tava me encarando, e só me restou esperar o meu fim iminente. Um erro de ventilação começou, e o Springtrap acabou com a noite às 4 da manhã. Na segunda tentativa, eu tive um erro de vídeo. Eu escutei o barulho do Springtrap entrando pelos dutos, mas eu fechei o duto errado, e ele chegou na minha sala às 1 da manhã, e eu não tinha o que fazer. Já na terceira tentativa, eu passei, depois de tomar jumpscare de cada animatronic possível, inclusive a Puppet ter aparecido, me deixou com medo de não conseguir, mas eu não desisti. Continuei na mesma estratégia. Em questão de 4 tentativas, eu finalmente passei a noite 4. Essa foi uma das noites mais difíceis. Eu não tenho muito o que falar, já que a estratégia é a mesma. Só muda que aqui a dificuldade é infernal, e eu fui abençoado pelo RNG, graças a Deus. Ele não ficou em nenhum momento da noite na câmera 10, infelizmente, o que me dificultou para gerenciar a localização dele. Só que ele ficou indo e voltando no corredor da câmera 5 e a tubulação dela, o que me deu muito tempo e me fez passar das 6 da manhã. Porém, por incrível que pareça, foi mais fácil que a noite 4, talvez por alguma bênção do RNG, já que a IA dos animatronics são mais altas na noite 5. Bom, dessa vez eu decidi tentar a noite 6 também, mas eu não tive sucesso nenhum, já que o Springtrap sempre avançava direto na nossa sala e não voltava. Então, eu deixo o desafio em aberto, se é possível passar a noite 6 de FNAF 3 sem usar áudio lower. Mas esse era o vídeo. Assiste os outros vídeos aí, comenta o que você gostaria que eu fizesse de desafio aqui no canal. Curte e se inscreve. E até mais.